Na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Graça e paz, queridos. Hoje é o dia que a gente vai estar celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. E como eu acabei de ler aqui, está em 1 Coríntios capítulo 11, é um ato memorial, uma memória que devemos lembrar do nosso Senhor Jesus, que foi entregue por nós, cujo sangue é baseado no Novo Testamento, a nova aliança que temos com Ele. Mas afinal, o que devemos lembrar acerca de Jesus? Atualmente, como nunca na história do país, existe uma guerra de narrativas, que as pessoas falam coisas que não são verdade. E a gente precisa de uma fonte segura do que a gente pode de fato confiar. Pelo mundo afora, Jesus é visto de várias formas. Alguns o consideram como um profeta, outros consideram como um espírito de luz, outros consideram apenas como uma figura histórica, e outros, filhos do diabo, o consideram como um impostor até. Mas o que é mais fidedigno, o que é mais real, é o que o próprio Deus disse. Ele é a fonte mais garantida da verdade. Na transfiguração, quando Jesus começou a resplandecer, estava com ele Moisés e Elias. Eis que surge uma nuvem e que cobre todos eles. Sai uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus manda a gente ouvir o que Jesus diz, especialmente acerca de si mesmo. O Evangelho de João, que é um dos mais profundos da Bíblia, ele vai ter um objetivo, como diz lá em João 20:31, de revelar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E nesse mesmo Evangelho, Jesus diz 7 frases sobre si. E todas elas, quando ele vai introduzir quem ele é, ele diz: eu sou. Eu sou 7 coisas que a gente vai conversar rapidinho. Eu sou é uma informação importantíssima que todos os judeus, quando Jesus dizia eu sou, lembrava, e era uma referência exata do que Deus tinha falado para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés perguntou: quem é que vai tirar o povo do Egito? Quem está falando? E aí Deus diz que eu sou, está mandando. E Jesus, quando vai falar eu sou, ele traz para si a característica da natureza divina. E aí Jesus se referiu a algumas coisas e que o povo da época conhecia. Ele fala sobre comida, ele vai falar sobre luz, sobre animal, sobre a morte, sobre o templo e sobre planta. Tudo isso ele vai usar como figura para falar quem ele é de verdade. Ele começa lá em João 6,35, que fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele disse isso quando ele estava falando da multiplicação dos pães. O pão tem a capacidade de enche o nosso estômago, mata a nossa fome, nos satisfaz. Jesus Cristo amado deve ser lembrado como aquele que preenche o nosso vazio existencial. Amém? Segunda frase que Jesus diz sobre si, João 8,12, vai falar o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. A luz rompe as trevas e traz revelação do que está escondido, do que está oculto. Jesus amado deve ser lembrado como aquele que tira as pessoas das trevas e revela toda a vontade de Deus. Aleluia. Terceira frase de Jesus está em João 10, 7, 9. Eu sou, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará
e sairá e achará pastagens. Porta, Jesus é a porta. E porta é o modo legítimo de você mudar de um ambiente para outro. Jesus, meu amado, veio trazer a mudança do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus Cristo, amado, deve ser lembrado como aquele que trouxe a efetiva transformação das nossas vidas, transformando da morte para a vida. Quarta afirmação de Jesus, diz lá em João 10:11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor, dentre todas as características dele, tinha a principal função de proteger a ovelha. Protegia das atitudes próprias para não entrar em buracos, e também de terceiros, por exemplo, predadores. O Senhor Jesus é o bom pastor. Ele é o nosso cuidador. O Senhor Jesus deve ser lembrado como aquele que protege e cuida dos que se tornam suas ovelhas. Quinta afirmação, Jesus fala antes de ressuscitar Lázaro, João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Diante da morte de Lázaro, ele demonstra que a morte está sujeita ao seu senhorio. Senhor Jesus, por conta disso, deve ser lembrado também como aquele que a morte não pôde prevalecer diante da sua presença. O sexto, eu sou o que Jesus diz em João, está lá em João 14:6, famosíssimo texto: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. Esse era o nome das 3 portas que conduziam até o Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. A direção a pessoa que queria se encontrar com o Senhor no Santo dos Santos, ela precisava passar por essas 3 portas. Isso representa a aproximação de Deus, o relacionamento que pode ser estabelecido por conta de Jesus com o Criador. Jesus deve ser lembrado como aquele que tem poder de conduzir todos aqueles que desejam para se aproximar do único Deus vivo. E a última está lá em João capítulo 15, 1 e 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus é o que traz fruto para a nossa vida. Jesus, amado, deve ser lembrado também como aquele que traz frutos, aqueles que são estéreis, aqueles que são incapazes de frutificar por si mesmo. Esse é o Senhor Jesus. Qualquer coisa redutora dessas qualidades não é real. E tudo isso só foi possível, todas as características que ele descreve sobre ele, só foi possível ser mantida porque ele enfrentou a cruz. As nossas dores, doenças, pecado e morte foram depositadas nele quando ele foi levantado da terra. A humanidade caída por causa do pecado pode ser totalmente restaurada por Cristo. Ele é a provisão para o homem vazio, porque ele é o pão da vida. Ele é a provisão para as trevas humanas, porque ele é a luz do mundo. Ele é a provisão para a transformação do desgraçado, porque ele é a porta. Ele é a provisão para o desvalido e inseguro, porque ele é o bom pastor. Ele é a provisão para a terrível morte, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele é a solução para o perdido, porque ele é o caminho. Ele é a solução para o infrutífero e incapaz, porque ele é a videira verdadeira. E uma palavra se repete em 3 dessas 7 afirmações, que é vida. O pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. A ressurreição e
a vida. João 1:5-12, 1 João 5:12 vai falar que quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E Jesus, esse que estamos celebrando hoje, pode nos dar vida, vida eterna, mas também vida em abundância. Aleluia. Eu queria